E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês puderam ver, o vídeo de hoje é uma viagem para Aveiro. Essa foi a primeira vez que a gente foi para a cidade de Aveiro. Então nós saímos de carro de Lisboa, aproveitamos o feriado de Páscoa que caiu numa sexta-feira, então a gente acordou bem cedinho naquela sexta e fomos de carro de Lisboa para Aveiro. E eu vou mostrar aí no detalhe algumas partes assim que eu achei mais bonitas da cidade. E bom, logo quando chegamos de cara, assim, é possível ver que a cidade é bem moderna, ela é uma cidade bem universitária e nós estávamos procurando estacionamento e encontramos ali ao pé do prédio um estacionamento gratuito, então estava vazio também a hora que a gente chegou, então foi a opção que a gente escolheu, até mesmo por ficar bem no centro. E claro que eu me deparei por essa cena, esse rio aqui, que era o que eu estava mais animada da cidade, porque eu já tinha visto muitas fotos, vídeos, que basicamente é como se fosse a Veneza em Portugal. Então, tem muita influência de Veneza, alguns restaurantes, lojas até utilizam o nome como Veneza. Então, essa pracinha é a coisa mais linda, assim, e o dia também estava super favorável, então foi maravilhoso ali de passear por essa praça. A cidade ainda estava um pouco vazia pelo horário, porque a gente chegou ali por volta, acho que das 8 da manhã, então a cidade estava bem calminha, o que foi muito bom, assim, para a chegada logo de início. E bom, para fazer esse passeio de barco, pelo menos dessa empresa, tava adultos 15 euros, crianças 8. E basicamente todas as empresas ali que trabalham operando esses barcos, eles trabalham também na mesma faixa de preço. Então, para você que quer visitar, você vai estar pagando mais ou menos nessa faixa. Aconselho que, se você quer fazer esse passeio, chega cedo, porque pelo menos nesse dia que foi feriado, estava lotado. Então, assim, todos os barcos que estavam passando estavam cheios e vocês vão ver mais lá para frente. E depois que você veio caminhando ao lado do rio, você vai visualizar uma ponte, que essa ponte basicamente faz a conexão para o centrinho da cidade. Então, é onde você vai conseguir visualizar lojas, restaurantes. Claro, ainda por ser muito cedo, tinha muita coisa que estava abrindo ainda. Então, também já tinha essas barraquinhas aí vendendo coisas artesanais, coisas assim para casa e até mesmo para presentes, caso você queira levar de presente para alguém. Então eu acho bem legal, porque aqui em Portugal, basicamente quase todas as cidades você encontra essas barraquinhas no centro, em datas assim, finais de semana, feriado. Então eu acho bem legal caso você goste dessa parte de artesanatos. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain.
Depois de andar alguns minutos entre os becos de Aveiro, saímos nessa avenida principal, que seria uma avenida muito grande, e nós percebemos aí que seria talvez a parte comercial de Aveiro, porque aqui tem muitos restaurantes, muitos bancos, muita coisa acontecendo mais assim nessa avenida do que do outro lado que a gente estava. Então a gente só escolheu uma direção e saiu andando, e é sobre isso. Nessa hora já estava quase perto do horário de almoço, então a gente também estava procurando um mercado para comprar algumas coisas, porque a gente não queria ir em restaurante. No meio do caminho, me deparei com essa estrutura, então eu filmei aí, porque eu achei a pintura muito bonita, assim, bem a cara de Portugal, esses tijolinhos azuis. Também no meio do caminho encontrei esse prédio enorme, que é da loja Normal, para quem conhece. Para quem não conhece, essa loja basicamente você pode comprar tudo de marca, assim, produtos de cabelo, pele, maquiagem, enfim, essas coisas de beleza, produtos mesmo. Você encontra coisas de marca por um preço bem mais acessível do que o do mercado, e às vezes a quantidade também é bem maior, então eu acho que vale super a pena passar. Eu não passei porque, bom, em Lisboa a gente tinha Normal, então acaba que não é uma grande novidade, mas para você que talvez more em uma cidade menor em Portugal e vá para Aveiro e não tenha Normal, então vale super a pena passar lá e ver as novidades, ver o que tem de bom. Aqui já tínhamos encontrado um Pingo Doce no meio do caminho, então a gente só passou para comprar esse lanche natural que a gente ama e um suminho para a gente recuperar as energias e voltar para a caminhada. Então aqui, como vocês podem ver, já começou os turistas a acordar, despertar aí na hora do almoço, buscar restaurantes, enfim, querer fazer passeios. Eu percebi também que nesse dia tinha muito espanhol na cidade, então todos os lugares que a gente estava caminhando, que a gente entrava para ver, tinha espanhol. Então eu até me senti ali um pouquinho na Espanha, porque realmente eram muitas pessoas. E seguindo esse caminho, você também encontra parquinho, então caso venha aí com crianças, dá para vocês deixarem a criança ali para brincar um pouco. Também essa construção branca, né, que eu vou mostrar melhor para vocês. Vocês podem encontrar o McDonald's, também é um prédio comercial, né? Então, como se fosse um mini shopping, você pode encontrar grandes marcas, tipo Bershka, Pull&Bear, que são marcas bem famosas aqui da Europa, Zara, para comprar roupas. Também essas lojas eu não fui em nenhuma, né? Porque também eu não tava, a gente não tava tanto para compras, então eu queria ver só o que fosse novidade na cidade. E nessa ponte também tem lá do outro lado restaurantes, farmácia. Como eu precisava ir na farmácia procurar um negócio pro bebê, e nós pegamos essa ponte e fomos lá na rede Wells, mas também não tinha o que eu ia comprar. E nesse caminho eu descobri que eu estava tendo um problema com o meu armazenamento do iCloud, porque por algum motivo as minhas filmagens não estavam subindo para a nuvem, então acabou que eu comecei a ter problema com o armazenamento. Apesar de pagar os 2 terabytes, mas as minhas filmagens não estavam sendo armazenadas em tempo real, porque tem aquela coisa de estar conectado no Wi-Fi, enfim. Então eu não consegui gravar muitas coisas para vocês a partir daqui. Mas a gente continuou andando ali pela cidade e assim, Aveiro é uma cidade bem pequena, portanto não há muitas coisas para se fazer, e também como a gente foi no feriado, tinha muitas coisas que estavam fechadas, apesar da cidade estar bem cheia. Então, como já estava na hora do almoço, bom, aí essa filmagem eu fiz do celular do Luiz, então como eu já estava no horário do almoço, a gente só foi nesse parque, que era um parque muito bonito, a gente comprou até um sorvete, enfim. Conheci esse parque porque tinha um lago também, a gente deu uma descansada, porque também a gente caminhou bastante. E depois daí a gente já optou por pegar o carro e
seguir viagem rumo a casa. E bom, como era caminho, eu olhei no mapa e vi que Figueira da Foz ficava no caminho de volta para Lisboa, então eu falei pro Luiz, por que que a gente não passa lá, já que são 2 horas da tarde, o tempo tá bonito, enfim, horário de verão. Então ele comprou a ideia e a gente foi para Figueira da Foz no retorno para casa. Então, basicamente, depois aí dessa parte, a gente só voltou, pegou o carro e seguiu para Figueira da Foz. Em Figueira da Foz, eu também ainda estava com problema nos armazenamentos, então eu só fiz uma filmagem ali do celular do Luiz para vocês poderem ver. E devo dizer que eu esperava um pouquinho mais a cidade, mas eu também já sabia que era uma cidade pequena, não tinha nada de novo, nada acontecendo que eu pudesse filmar para vocês. A gente só foi mesmo numa praça onde estava tendo um festival de Páscoa. E em Figueira da Foz foi isso mesmo, gente. A gente só caminhou e depois seguiu de volta para casa. Então o vídeo foi esse. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever. Beijo!